Olá, graça e paz, bom dia. Pastora Sandra falando. Vamos então a mais um bom dia com a palavra de hoje, 21 de dezembro. Como vocês podem perceber, eu tô um pouco rouca. A minha voz, por causa desse tempo, uma hora esquenta, hora faz frio. Minha voz tá um pouco prejudicada, mas nós vamos gravar a palavra de hoje, que o texto base se encontra lá em 1 Pedro 5,10, que diz assim a palavra do Senhor: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará e confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Com base nessa palavra, eu estava pensando no trajeto que um avião faz em um dia cinzento. Um dia cinzento, sombrio, chuvoso. É tão interessante porque a águia faz esse mesmo trajeto em dia de tempestade. A águia até quando existem relâmpagos, como nos Estados Unidos, que sempre tem aquelas tempestades terríveis, a águia faz o mesmo trajeto que o avião, porque ele voa pelas nuvens escuras e cheias de chuva, né? Aquela escuridão. E quando que nesse momento não se vê nada pela janela, de repente ele se eleva acima de tudo, acima das nuvens, e aí é possível enxergar quilômetros ao redor. E lá em cima, acima daquela tempestade, o céu está ensolarado, límpido e azul. Vivo me esquecendo de que não importa quanto o tempo esteja ruim. O que é preciso fazer quando o tempo está ruim? É possível elevar-se acima da tempestade até um lugar onde tudo está bem. A águia, ela tem essa determinação, apesar de que a gente sabe que tudo que é escrito sobre uma águia os pássaros não falam, não se comunicam, não tem como nós entendermos na íntegra o sentimento, né? Mas é tudo feito uma analogia em cima da experiência, porque como a águia mesmo, ela não se conforma com aquela escuridão. Ela sabe até que se ela passar por aquela tempestade terrível, ela pode ser afetada por um raio. Ela pode ser afetada e pode vir até a morte. Mas ainda assim ela vai, sabe por causa do quê? Por causa da esperança de que a esperança e a certeza, a fé, porque ela já fez isso outras vezes e ela sabe que se ela voar acima daquela escuridão, acima daquela tempestade, lá brilha o sol. A nossa vida espiritual e emocional é muito parecida com tudo isso. Quando as nuvens escuras das tribulações, lutas, tristezas e sofrimentos aproximam-se e então colocam-se sobre nós, tão espessas que mal podemos ver o que está à nossa frente. É fácil esquecer que há um lugar de calma, luz, clareza e paz para onde podemos nos elevar.
Se segurarmos a mão de Deus durante esses tempos difíceis, Ele nos levará acima das condições que estamos, até o lugar de consolo, o lugar de calor, de segurança, que só Deus, só Ele tem para nos dar. Mas você só vai ter essa experiência. O que a gente encontra muito são pessoas dando desculpas. É da natureza do ser humano, quando não consegue tomar uma decisão, inventar na sua mente uma desculpa. Você já notou isso? A gente justifica as coisas que estão acontecendo, né? A gente diz assim, mas é muito difícil, é muito doloroso. Você tá falando assim, mas sabe, não é fácil. Todo ser humano que vive, se você viver a tua vida, né? Tudo que você tá passando, se você viver com base nas experiências frustradas, com base nas vezes que não conseguiu no passado, olhando para o passado, você não vai ter sucesso. Você só vai ter sucesso nessa caminhada se você crê na palavra de Deus, se você crê nas orientações, dos conselhos, pessoas que já tiveram experiências e que estão dizendo para você, você vai conseguir. Deu certo para mim, vai dar certo para você. Nós temos na palavra de Deus muitos textos que nos levam a entender que Deus, Ele faz, Ele fez, Ele faz e vai continuar fazendo. Sabe o que atrai o milagre para a nossa vida? É a nossa postura, a nossa atitude, a nossa decisão. Então, se você segurar na mão de Deus, se você está passando por uma luta, por um problema, né? Tá tudo escuro, você não consegue enxergar, né? Quem sabe até você está ouvindo rumores dizendo não tem mais jeito, não vai dar certo. Você precisa fazer uma escolha diante de tudo isso. Você precisa decidir em quem você vai acreditar. Você vai acreditar nessas vozes? Você vai acreditar nessa escuridão que está tentando tapar o sol, mas que você sabe que existe um lugar de paz, que você pode chegar lá, mas o caminho para chegar nesse lugar é a presença de Deus. Mais cedo ou mais tarde, todo ser humano vai passar por uma situação difícil, por tempo difícil. Toda vez que você passar por essa situação e você passar por cima, se elevar acima da dor, você vai encontrar a bondade, a clareza, a paz e a luz que só o Senhor pode te dar. É aí que a tua fé vai aumentar. É aí que você vai ter experiência com Deus. E você vai passar a ser uma pessoa que vai motivar outras pessoas com base na sua experiência. Você vai dizer para elas assim, aconteceu comigo e eu confiei em Deus. Deus estará com você em meio à dor. Muitas das vezes as pessoas se frustram quando elas conhecem Jesus porque alguém prometeu que com Jesus você não tem problemas. Isso é uma mentira. Sabe quando eu me lembro de Daniel, que Deus podia ter impedido ele de ser jogado naquela cova, né? Mas Deus permitiu a cova. E o que foi que aconteceu? Estava com ele na cova. Deus estava lá com ele, fechando a boca do leão, porque o poder de Deus precisava se manifestar. Toda vez que uma situação difícil acontece com a gente, você pode pensar assim, você é uma escolha sua. Você vai ficar olhando para o problema, chorando, ou você vai decidir entender assim, olha, se Deus está permitindo essa situação, seja ela qual for, você vai dizer assim, se Deus está permitindo é porque Ele quer me aperfeiçoar. Ele quer me tornar mais forte. E através da tua experiência, você vai passar a ter compaixão quando você vê alguém sofrendo. Quando você vê alguém sofrendo, você vai lembrar da dor que você passou
e vai se lembrar de qual foi a medicação, qual foi a estratégia, qual foi a receita, o que foi que você fez, e você vai poder pregar para essa pessoa. Então esse texto diz: o Deus de toda graça que te chamou para a sua glória eterna. Depois de termos passado por um sofrimento, e a palavra fala durante um pouco de tempo, porque Deus conhece as nossas limitações. Ele sabe até onde você suporta. Não diga eu não aguento mais, eu não suporto mais. Aí diz assim, ó, e restaurará, confirmará, lhe dará força e vos porá firme sobre o alicerce. Então essa luta que você está passando não é para te matar, tá? Essa provação não é para fazer você perecer. Isso é aprendizado. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós queremos, Pai, colocar diante da tua presença esse momento difícil, Deus, que essa pessoa está vivendo. Não sei se foi a perda de um ente querido, eu não sei se foi um não para uma porta que essa pessoa tinha por certa que essa porta ia se abrir na vida dela. Eu não sei, Senhor, qual é a dificuldade, qual é o momento difícil, se foi a descoberta de um câncer, se foi a descoberta de uma doença. Eu não sei qual é a tempestade que está sobre essa vida, que está ouvindo agora essa palavra, essa oração. Eu desejo que o Senhor alcance, Pai, essas vidas, trazendo sobre eles essa esperança da tua palavra. Que essa provação, esse momento doloroso não é para que essa pessoa entre numa depressão, não é para que essa pessoa venha acreditar que Deus esqueceu ela. Isso é o inimigo que quer, o inimigo quer aproveitar esse momento de dor. E todas as vezes que o ser humano não tem explicação para uma dor, o inimigo vem e joga na mente dele que é a ausência de Deus, que Deus o abandonou, aonde que está Deus? O Senhor continua no mesmo lugar de sempre. O Senhor continua sentado no teu trono, assim como o Senhor estava quando Jesus foi crucificado naquela cruz. Como um pai, o Senhor poderia, numa atitude, ter parado tudo. Porque nenhum pai tem prazer de ver o sofrimento do seu filho. E quando o Senhor resistiu, permitindo que ele morresse na cruz para nos resgatar, Senhor, até hoje, eu tenho certeza que o Senhor, como um pai de amor, e o próprio Jesus, quando percebe que um ser humano está sofrendo uma dor, passando por um trauma, e que essa pessoa, ela não tem uma estrutura emocional, e que Satanás vem tentar confundir as emoções dessa pessoa, até hoje o Senhor sofre. Então eu te peço, Deus, envia, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, tu que habita em nós, tu que és o nosso consolador, traz um ânimo novo sobre essa vida. Existe uma esperança, sim. O Senhor não nos prometeu que nos tiraria de todas as provas, que nós não teríamos problema. O Senhor diz na sua palavra: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os fortaleça, que dê graça. O Senhor quer que nós sejamos fortes, porque acima dessa escuridão brilha uma luz, uma paz, que só o Senhor pode, em meio à tempestade, trazer o brilho do sol, a paz que excede todo entendimento. Eu coloco, Senhor, essas vidas na tua presença. Vem, Senhor Jesus, nesse tempo. Eu sei que tem pessoas que estão contando, dizendo: é mais um ano. É mais um ano que se passou. Senhor, não deixe essa pessoa se trancar nesse quarto escuro emocional,
e ficar se martirizando. Existe um sol que brilha e que devemos viver um dia de cada vez a presença do Senhor. O Senhor nos fortalece, Pai. Em nome de Jesus eu quero te agradecer. Fica conosco, Senhor, nos abençoando, nos dando graça, tendo a esperança de que com Jesus nós podemos passar por essa tempestade. Em nome de Jesus. Amém.